Revisão da vida toda. Qual que é a diferença entre o tema 1102, que é o recurso extraordinário da revisão da vida toda propriamente dita, para as ADIs 2110, 2111, que estão querendo interferir na revisão da vida toda, para a reclamação constitucional que vocês estão também acompanhando, trouxe o julgamento que aconteceu esses dias. Então, qual que é a diferença desses três processos, um para o outro, e como isso afeta o seu pagamento na revisão da vida toda? Bom, você já entendeu que são três processos diferentes. Um é o recurso extraordinário, aquele processo que foi subindo, aquele processo que passou pelo STJ, que foi julgado de forma favorável, por unanimidade, todos os ministros do STF que participaram do julgamento foram favoráveis aos aposentados. No próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, um tribunal abaixo do STF, no qual meu irmão está lá há mais de 30 anos, está para se aposentar, já trouxe ele aqui para vocês, o grande irmão Montgomery, né, Wellington, e ele mostrou, revelou para vocês a diferença de, às vezes, você e seu vizinho protocolar o mesmo processo no mesmo dia, aí um processo cai para um juiz, outro processo cai para outro juiz, e pode ter uma diferença no andamento processual, um pode demorar até 6 meses mais do que o outro, sendo que um juiz trabalha do lado do outro, né? Então foi uma grande participação aí do meu irmão que está no STJ, muito legal mesmo, já foi até chefe de gabinete, faz uma grande atuação. Inclusive, o doutorado dele foi sobre isso. Muito bem, no próprio STJ tivemos os embargos de declaração e negado, né? O INSS já tentou colar essa historinha lá para os ministros do STJ e, segundo o próprio Edson Fachin, segundo alguns outros especialistas, entendem que a revisão da vida toda nem deveria ter subido para o STF, por se tratar de uma causa infraconstitucional, ou seja, você está falando de artigos da Lei 9.876, só que essa lei é abaixo da Constituição e o STF julga causas que vão ou são afetadas pela Constituição Federal. O STF é o guardião da Constituição. Então muitos defendem que essa causa nem deveria ter chegado para o STF, que os aposentados deveriam estar recebendo desde 2019. Mas beleza, vamos seguir, porque subiu para o STF e o STF foi julgar o recurso extraordinário e decidiu que esse seria um tema com repercussão geral. Ou seja, um tema com repercussão geral, meus amigos, é um tema vinculante. Né? Um juiz do Amazonas, o juiz do Piauí, o juiz do Paraná, eles não podem julgar contra, não podem julgar de outra forma, tem que julgar de acordo com o que o STF julgou. E em março de 2022 tivemos no plenário virtual a primeira vitória, né? Os ministros formaram maioria. Aí, faltando 15 minutos para o prazo acabar, dia 8 de março, às 11h45 da noite, ministro Nunes Marques, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro, fez um pedido de destaque, pessoal. Eu estou mostrando aqui a decoração, olha, esse escritório está muito lindo, né? Claro que eu contratei alguém para decorar, porque eu mesmo jamais saberia decorar um escritório desse, né, pessoal? Mas ficou realmente muito bonito aqui, né? Além disso, temos outras salas também dos nossos colaboradores. Então, fico muito feliz com isso aqui, pessoal. Escritório físico. Aí começa a confusão. Por quê? Tá, plenário virtual, já teve todo aquele rolo, né? Demorou 8 meses para julgar o plenário presencial, beleza. Mas depois de dezembro de 2022, eu sei porque eu estava lá presencialmente, na sessão física da revisão da vida toda, trouxe um vídeo logo após a decisão, muito emocionado. Aí não tem mais desculpa. Depois de dezembro de 2022, que já tinha demorado, talvez você esteja acompanhando essa causa de forma um pouco mais recente, mas tem gente acompanhando já há muito tempo. E não tem mais desculpa. Depois de dezembro de 2022, teria que ser dado cumprimento a essa decisão em todos os processos do país. Como eu disse, um tema com repercussão geral, que vincula os outros juízes. Tá.
Eis que o INSS entra com embargo de declaração no tema 1102, né? Então, no recurso extraordinário. Lembra? O primeiro processo aqui. Tá. E aí ficou pendente de julgamento, teve pedido de destaque. E o ministro Alexandre de Moraes pediu o destaque para trazer a causa para o julgamento presencial. Tomei uma água aqui. Porque no tema 1102, pasmem, o ministro Alexandre de Moraes já percebeu o que o Zanin e o Flávio Dino queriam fazer. E eu não estou falando de Lula e Bolsonaro, porque Bolsonaro colocou o Nunes Marques, que fez o que fez, está votando contra, está atrasando o pagamento. O Lula colocou o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, que também estão fazendo o que estão fazendo. O Zanin, até pouco tempo atrás, até semana passada, retrasada, ele foi voto vencido, mas ele entendia que a decisão teria que ser respeitada. Agora ele já mudou de ideia, ele está mandando também arquivar alguns processos que chegam para ele. Já vou explicar tudo isso. Então, os ministros, algum assessor do ministro Barroso lembrou ele. Opa, e aquelas ADIs lá de 99? Vamos usar elas, vamos usar elas. E eu falo isso sem medo de errar, pessoal, porque essas ADIs, a ADI 2110, foi protocolada 1º de dezembro de 99, 5 dias depois da publicação da reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso. Aí, quando o PT era oposição, eles entraram com essa ação. Doutor, mas você está falando de política? Não. Quem que entrou com a ADI 2110? Foi o PT, PDT, PCdoB. Engraçado que quando o PT era oposição, aí ele entrou para defender os trabalhadores. Entrou com a ADI 2110. Para combater fator previdenciário, para combater esse cálculo prejudicial, para combater a carência do salário maternidade. Aí show de bola. Quando ele era oposição, aí ele entrou com esse pedido. Aí, olha a ironia do destino. 24 anos depois, agora 25 anos depois, estamos em 2025, quando o PT virou situação, né, com o Lula no poder, aí o PT deixou baixo a ADI. Deixou baixo. Aí não quer mais defender o trabalhador. Aí ele quer, pelo contrário, prejudicar o direito do trabalhador. Olha a ironia do destino. E novamente, não é sobre direita ou esquerda. Porque o presidente anterior já falou, quando entrevistado, que os aposentados queriam quebrar o país. É claro que tanto um como o outro estão sendo induzidos ao erro. É claro, pessoal, o presidente ele tem 1 milhão de assuntos para cuidar. Então, quem que eles vão ouvir? Eles vão ouvir a AGU, a Advocacia Geral da União. Enquanto a AGU ficar com esses números, 360 bilhões, 480 bilhões, 70 bilhões por ano, é bingo, parece bingo, cada hora é um número diferente. Então, enquanto a AGU ficar com esses números, qualquer presidente da República vai ser induzido a erro. Por isso que eu não estou atacando um presidente ou atacando outro presidente ou defendendo. Não. O que eu estou defendendo é a verdade dos números. Porque senão os presidentes da República, pode colocar outro, pode colocar Tarcísio, pode colocar qualquer um, vai continuar sendo induzido a erro. Tá, esse é o tema 1102, essa é a repercussão geral. Aí, como eu falei, lembraram que tinha as ADIs, mas as ADIs não podem interferir no tema 1102, ou pelo menos, se elas forem interferir no tema 1102, elas têm uma atuação limitada. Explico. O Barroso, presidente do STF, ele pautou a ADI e a revisão da vida toda juntos. Mas são processos de naturezas diferentes. Um é um recurso extraordinário que surgiu lá na primeira instância, aí subiu para o STJ, aí subiu para o STF. O outro, as ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, já nascem no STF. São processos totalmente diferentes. Além disso,
quando o Barroso juntou esses processos no ano passado para julgamento, não só as naturezas jurídicas eram e são diferentes, como o momento processual também. Afinal, no tema 1102, aqui no recurso extraordinário, nós já tínhamos uma decisão de mérito, uma decisão que resolvia o mérito, que resolvia a questão, ficando pendente somente embargos de declaração. Já nas ADIs, nós nem tínhamos decisão de mérito, então eles agruparam processos distintos, de natureza jurídica diversa, diferente, né? É igual você querer juntar água e óleo. Eles não se misturam, porque são diferentes. E pior, juntar processos em momentos processuais diferentes. Um já tinha uma decisão, o outro ainda estava para ser decidido. Ou seja, claramente uma forma de afetar, prejudicar os direitos aposentados. Tentaram buscar todas as formas possíveis. Tanto é que o próprio André Mendonça falou que se fosse para as ADIs afetarem a revisão da vida toda, isso teria que ser trazido em 2020. Por quê? Quando o STF foi julgar a revisão da vida toda, já existiam as ADIs. Então, se fosse para a ADI interferir na revisão da vida toda, isso teria que ser trazido lá em 2020. E não agora. Tema 1102, recurso extraordinário. É a revisão da vida toda propriamente dita. Nossa maior preocupação e foco está aqui. A ADI, as ações que reviveram para interferir nos direitos aposentados. E essas últimas decisões que estão saindo, inclusive com julgamento presencial, são as reclamações constitucionais. Pessoal, eu estava lá a uns 3 metros do Alexandre de Moraes, e depois ficou gravado isso, ele falou assim, olha, se a decisão do tema de repercussão geral não for seguida, isso poderá dar ensejo, poderá fundamentar uma reclamação constitucional. Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele já cantou a pedra, ele já deu o caminho das pedras para os advogados e para os aposentados. Se tem uma decisão do STF sendo descumprida, sendo desrespeitada, reclamação constitucional é o remédio para isso. Mas daí qual que é o problema? Que a reclamação constitucional, ela tem que ser protocolada processo a processo. E tem advogado, e eu sei disso porque sou advogado há 13 anos, temos os nossos processos da revisão da vida toda, e muitos contratam a gente ou para verificar se o processo está tudo certinho, ou para assumir o processo. E a gente vê que o advogado anterior não combateu da forma correta, não foi um advogado combatente. Às vezes foi um advogado que entregou para Deus, sei lá o que fez, ou desistiu da causa, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que temos diversos caminhos para manter os processos vivos, aguardando esse julgamento. E a reclamação constitucional é um desses caminhos. E qual que é o problema? A loteria jurídica. Porque, como eu falei, a reclamação constitucional, vamos supor que você me contratou. Eu vou entrar com a reclamação constitucional para o senhor. Aí, às vezes, o seu vizinho fala, mas por que o professor Nakamura já não entra para todo mundo? É porque a reclamação constitucional é individual. Tem que entrar um por um. Tem que entrar um por um. E essa reclamação constitucional, ela serve quando o processo passou por alguma decisão de improcedência. Por exemplo, o juiz da sua causa aí quis prolatar uma sentença contra o seu pedido, uma sentença a favor do INSS, citando, por exemplo, as ADIs. Doutor, meu processo está suspenso até hoje. Ok. Você não passou por isso, mas talvez o outro aposentado tenha passado. Então ninguém vai soltar a mão de ninguém. A dor de um é a dor de todos. Porque a gente precisa do pagamento imediato. Só que para esse pagamento ocorrer, o seu processo precisa estar ativo. Então, entendeu? Esses 3 processos diferentes,
tema 1102, recurso extraordinário, esse é a revisão da vida toda propriamente dita. As ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, jamais discutiram revisão da vida toda, jamais falaram que a revisão da vida, que a regra de 94 em diante deveria ser única para todo mundo. Elas jamais falaram isso. Então, claramente, os ministros do STF deram aquele jeitinho para elas interferirem no direito dos aposentados. E a reclamação constitucional, que são essas decisões que nós estamos vendo agora, são decisões individuais para cada um dos aposentados quando o aposentado entra com esse pedido. E aí, quando você cai no Alexandre de Moraes e em alguns outros ministros, seu processo, né, seu direito está mantido vivo ali. E aí, quando você cai na mão de um Gilmar Mendes ou do Flávio Dino, eles julgam improcedente essa reclamação constitucional. Além disso, existem outros remédios também. Mas perceba que o advogado tem que ser combatente, ele tem que estar sempre lutando. Então, se você quiser análise completa ou quiser, né, que a gente assuma o seu processo ou faça um estudo do seu processo, o WhatsApp está sempre aqui na tela, 61 985220420. E mesmo que você queira o atendimento presencial na Avenida Paulista, o WhatsApp é o mesmo, porque a nossa equipe de atendimento está aqui, focada nesse WhatsApp, para a gente não ficar falando, cada hora fala um número diferente. Não, é esse número de WhatsApp e é assim que você entra em contato inicialmente com a gente, primeiro pelo WhatsApp, depois a gente já marca consulta presencial, marca consulta por videochamada, conversa por áudio, por telefone, aí beleza. Só o contato inicial que é pelo WhatsApp para a gente poder organizar. Você quer planejamento previdenciário, você quer análise completa, você quer outras formas de serviço, né? Aí a gente já vai encaminhando cada cliente ali para a gente poder trabalhar em cima disso. E se você quiser que eu seja o seu advogado, vai ser uma honra. O WhatsApp está aqui, mas se o seu advogado está te respondendo certinho, mantenha a revisão da vida toda com ele e se quiser, entre em contato com a análise completa, mais de 20 revisões, que não precisa esperar o STF. Que Deus te abençoe grandemente, espero ter esclarecido essa grande confusão desses processos diferentes e aí eu vou também fazer na próxima live o link, né, a comunicação aqui de como esses processos estão afetando o seu processo em específico. Que Deus te abençoe grandemente, se inscreva aqui no canal e até a próxima.